Energia, trabalho e potência. Na aula anterior a gente mencionou rapidamente os conceitos de energia e trabalho. Agora nós vamos analisar eles com um pouco mais de profundidade e também falar sobre potência. Olha só, o conceito de energia é bastante presente no nosso dia a dia. Além da ideia de energia na física, a gente fala também sobre energia na filosofia e de modo figurado. A gente pode falar, por exemplo, que aquela pessoa não tem uma energia tão boa assim, ou mesmo a energia que emana do universo, né? Existem várias atribuições de sentido à palavra energia. Mas na física em específico, a gente tem um conceito de energia que é um pouco mais restrito, mas ainda assim é bastante amplo. Antes da gente falar exatamente o que é energia, a gente pode falar sobre quais são os tipos de energia que existem. A gente tem a energia mecânica, que se subdivide em energia cinética e energia potencial, e a energia potencial, por sua vez, se subdivide em energia gravitacional e elástica. Basicamente, o que é a energia cinética? Toda vez que um objeto possui movimento, ele possui uma certa velocidade, nós dizemos que ele possui uma energia cinética. Então, a energia cinética é a energia associada ao movimento de um objeto. Já a energia potencial é a energia que fica armazenada num corpo. Por exemplo, se um corpo possui uma certa altura, nós dizemos que ele tem uma energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é a energia associada à altura de um corpo em relação a um referencial. Se você, por outro lado, pegar uma mola e comprimir essa mola, ela vai ter uma energia armazenada nela na forma de energia elástica. Então, se você soltar a mola, ela vai empurrar um outro objeto, por exemplo. Então, ela vai liberar essa energia elástica. Da mesma forma, se você pegar uma pedra e erguer ela até uma certa altura e soltar ela, ela vai ter essa energia gravitacional transformada em movimento de queda, ou seja, energia cinética. Além da energia mecânica, a gente tem também a energia térmica, que é a energia associada à temperatura, à agitação dos átomos e moléculas de um corpo. Temos também energia elétrica, energia química e assim por diante. Todas elas, todos os tipos de energia são medidas em joule, que a gente representa com a letra J. E em algumas situações a gente usa também a caloria. Tá? Esse gráfico mostra o consumo de energia em todo o mundo ao longo aí dos anos 1965 até 2015. A gente observa um aumento no consumo de energia de basicamente todos os tipos. Petróleo e óleo, né? Carvão, gás e também energias renováveis aumentando bem timidamente e energia nuclear aí meio estabilizada por causa de todos os impactos da energia nuclear, né? Mas ainda assim a gente vê que a gente está consumindo cada vez mais energia porque a gente tem um número maior de mecanismos, dispositivos e equipamentos que utilizam todos esses tipos de energia. Agora, um outro conceito é o conceito de trabalho. E olha só, quando uma força altera a energia de um corpo, nós dizemos que ela realizou um trabalho. Então, se você aplica uma força sobre um sistema, sobre um corpo, e essa força altera a energia desse corpo, nós dizemos que houve, então, realização de trabalho. E aqui é importante, então, perceber que força e trabalho não são a mesma coisa. Por exemplo, nessa imagem você tem uma pessoa empurrando uma parede. Ou seja, ela está exercendo uma força, só que a energia da parede não muda, porque essa parede não está se movendo, por exemplo. Se fosse uma caixa, essa caixa entraria em movimento, ela ganharia energia mecânica, mais especificamente energia cinética, e aí sim, beleza, eu teria aqui a realização de um trabalho. Mas nesse caso, nós não temos isso. Então essa pessoa está aplicando uma força, só que essa força não altera a energia do sistema, por isso nesse caso não houve realização de trabalho. Já nessa outra imagem, nessa outra foto, a gente tem um camarada aqui chamado John Massis, que em 1974 resolveu fazer uma coisa bem doidona. Ele pegou aqui um freio de cavalo, né? E amarrou em 2 vagões de trem e simplesmente com os dentes ele segurou esse freio e começou a movimentar esses vagões. Então, o cara era bem à toa, né? Mas ele conseguiu então puxar 2 vagões de trem simplesmente usando a boca e os dentes. Nesse caso, ele aplicou uma força e essa força provocou um movimento, ou seja, uma alteração da energia do vagão, fazendo então com que houvesse, nesse caso, a realização de um trabalho.
Já pensou você fazendo uma coisa dessa? Eu ia ficar sem os dentes na hora. Agora, imagine a seguinte situação. Você tem dois carros idênticos. Ou seja, mesmo tamanho, mesma massa. A única diferença deles são os motores. Então, um tem um motor, o outro tem outro motor. O primeiro desses carros vai de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Enquanto o segundo vai de 0 a 100 em 5 segundos. E nos dois casos, os motoristas pisaram fundo no acelerador. Só que o primeiro deles foi de 0 a 100 em 10 segundos, o segundo foi de 0 a 100 em 5 segundos. Pergunta para você. Esses dois carros tiveram a mesma variação de energia? O que você acha? A resposta é sim! Eles tiveram a mesma variação de energia. Porque olha só, a energia está associada com o quê? Com a velocidade e também com a massa dos carros. Os dois carros são idênticos, então eles têm a mesma massa. Os dois carros foram de 0 a 100, ou seja, os dois tiveram a mesma velocidade inicial e a mesma velocidade final. Como os dois carros têm a mesma massa e tiveram a mesma variação de velocidade, eles tiveram, sim, a mesma variação de energia. Mas pera, em um caso a gente teve essa variação acontecendo em 10 segundos. No outro a gente teve essa variação acontecendo em 5 segundos. Isso não afeta a variação da energia? Não. A variação da energia só depende da massa e, nesse caso, das velocidades. E não depende do tempo, tá? Tá, mas os dois carros não são idênticos. O que mudou, então, de um caso para outro? O que mudou foi a potência, tá? A gente disse que o primeiro motor é menos potente do que o segundo, porque o segundo conseguiu o mesmo resultado em menos tempo, então ele é mais potente. E a potência, que é medida em watts, W, é definida então como a taxa de variação de energia, ou de forma equivalente da realização de trabalho, por unidade de tempo. Ou seja, a gente diz que a potência é a variação da energia pela variação do tempo. Repare então que nesse caso aqui os dois carros tiveram a mesma variação de energia, só que um deles gastou menos tempo, por isso ele teve maior potência. O motor dele é mais potente. Tá bom? E aí, quando a gente fala de muitos equipamentos eletrônicos, muitas vezes a gente está se referindo justamente à sua potência. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um chuveiro, cuja potência é de 5.400 watts, isso significa que esse chuveiro consegue fornecer 5.400 joules de energia a cada 1 segundo. Tá? Então, a potência dele de 5.400 watts significa que ele fornece 5.400 joules de energia a cada segundo. Isso é que é a potência. Então, repara, nós temos aí o conceito de energia, que está muito relacionado com o conceito de trabalho, e também com o conceito de potência. Só que potência é o quê? É a taxa de variação da energia por tempo. A potência tem a ver com a energia, mas ela leva em consideração também o tempo. Ok?